Fala, meu povo! Terceiro episódio do BucklerCast, o podcast que veio para elevar a barra do mercado fitness, trazer novas informações, não só do mercado fitness, mas também de outros mercados. E é por isso que eu estou aqui com o meu convidado de hoje, que é o Bruno. Não sou eu, é outro Bruno que está aqui. É um amigo meu de muitos anos. A gente já trabalhou junto, tem muita história junto. Então aqui vão ter que dar uma segurada aqui nas histórias. Seja bem-vindo, Brunão. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, cara. Obrigado pelo espaço. E não só isso, né? Obrigado e parabéns por ter montado isso tudo, né? Trazer essa profissionalização. Entendi o propósito de vocês aqui com a Buckler. Pô, pra mim é um prazer estar aqui. Prazer mesmo estar aqui. Boa, Bru. Boa. E bom te encontrar agora do outro lado da mesa, né? Não como colega, mas como empresário, né? Nosso papel sempre foi bater esse papo com o empresário e agora ter você como empresário do outro lado da mesa é legal pra caramba. É diferente, né, cara? Imagino. É diferente. Eu imagino. Gente, aqui, começar o papo com o Bruno aqui é complicado porque a gente tem tanta intimidade, né? Que vem tanta história na cabeça, mas eu queria começar pelo começo, cara. Queria que você... Hoje o Bruno, ele lidera um time bastante grande na Oracle, na NetSuite. Mas eu queria que você começasse do começo, né? Da onde se veio essa... Não sei se foi uma vontade ou se foi o caminho que te levou para a tecnologia. Na verdade eu sei, né? Mas eu queria que você contasse um pouco pro pessoal do começo. Bruno, né? O Bruno profissional, ele é um cara que foi levado para a tecnologia talvez até pela curiosidade que eu tenho, né? Acho que é um ramo que é bem legal. Se você é curioso, gosta de entender, gosta de falar de negócios, a tecnologia te dá essa possibilidade, principalmente no mundo de aplicativos, que é o que a gente sempre vivenciou, né? Então, a minha carreira ela começa totalmente torta lá atrás, né? Fui para outra faculdade, não tenho nada de administração de empresas. Sabe muito bem que eu começo trabalhando, morando em vários outros lugares. Quando eu volto para o Brasil, né? Fiquei bastante tempo fora do Brasil. Quando eu volto, eu acabo voltando para o mercado de tecnologia. E o mercado de tecnologia me abraça. Muito por conta talvez dessa curiosidade que eu tenho, dessa vontade de entender diferentes mercados, e isso me proporciona no mercado de tecnologia. Sim. Eu saio de um dia que eu estou falando, onde eu entendo como é que é a cadeia produtiva da soja transgênica, para falar com o empresário do ramo de fitness. Sim. E no fundo a gente descobre que as dores são muito próximas, e eu poder proporcionar, né, junto com o meu time, uma solução para o mercado, né? Onde a gente vê que a economia do Brasil precisa, né? Que fortalece a economia do próprio país, poxa, é legal pra caramba. Uhum. Né? Então é um pouco disso, a gente vê a nossa transformação, né? Vê o nosso trabalho de transformação na economia do país todo, poxa, é o que me faz feliz pra caramba, é o que me motiva aí. E quando você, lá no começo, né? Quando você falou, pô, agora eu tô no mercado de tecnologia. E aplicativos, né? Eu lembro que quando o Alexandre, o Maioral, me convidou também para fazer parte disso, era do mercado de marketing, né? E ele falou, cara, tem um negócio aqui novo, o CX, né? Naquele momento era novo. Cara, como que bateu para você nisso também? Como um mato altíssimo a ser explorado, né? Acho que a gente foi muito bem brifado, né? Nós fomos da primeira turma que vendeu CX em nuvem, né? Lá atrás, vou denunciar um pouco nossa idade aqui, nosso tempo de experiência, né? Mas o conceito de cloud ainda não era firme, né? O conceito de cloud era o que a gente tinha que explicar. Exato. Né? O conceito de cloud, inclusive, não era aceito por muitos clientes. Perfeito. Passamos por vários aqui que falavam, não, eu, nuvem, nunca vou ter. Principalmente banco, né? Banco, todo mundo que lidava com privacidade de dados falavam, não, jamais que eu vou ter cloud aqui. Hoje em dia o mercado já é totalmente outro. A aceitação já está bem maior. Mas respondendo a tua pergunta, cara, foi aquele frio na barriga, aquele desafio, mas que é legal porque quando você olha para trás, né, você olha, vê aonde está hoje e você ter feito parte dessa pavimentação. Né? Essa estrada era de terra, você olha pra trás, pô, essa estrada aqui era de terra. Eu que ajudei a pavimentar esse mato aí. É legal pra caramba. É legal pra caramba fazer parte disso. Então foi um pouco do sentimento que eu tive aí quando eu recebi esse convite. Sinceramente,
Você não tem a mínima ideia do que está pela frente, né? Sim. Todo mundo te avisa, poxa, é um desafio tanto, vai ser difícil. O quão difícil era, nem eles sabiam. Exato. Concordo, acho que ninguém sabia na época. Acho que ninguém sabia. Não. E a gente fez parte dessa primeira turma, né? Desse primeiro turma do colégio de nuvem, né? A Salesforce também muito responsável por fomentar isso. A Oracle com os aplicativos, né, cara, de marketing cloud, ali de relacionamento. Eu que tinha vindo de agência, eu não entendia por que... Como assim, né? Você vai automatizar? Eu achei que, cara, não, era um monte de gente que mandava e-mail, né? Isso já existe, né? Isso aí não é problema meu, né? Isso aí se resolve como? Não sei. Isso se resolve. Se resolve organicamente, né? E a hora que você vê aquele negócio funcionando, você fala, cara, é surreal o quanto a tecnologia ela é impactante, né? E uma coisa até que a gente escutava bastante de um gestor nosso é que a tecnologia é um meio, né? Ela não é um final. Então a gente sempre teve esse meio para chegar nos clientes e trazer uma experiência bacana. E aqui dentro eu falo muito da cultura que a gente vivia, principalmente a cultura de vendas, que eu acho que é legal a gente bater esse papo, porque a gente tem aqui no nosso mercado, o mercado fitness, a gente tem um desafio muito grande de cultura e pessoas, porque é um mercado que ele está avançando a passos largos, mas ainda existe uma imaturidade muito grande e uma falta de mão de obra qualificada quando a gente olha para a venda. Ou a pessoa é muito técnica no sentido de biomecânica, no sentido, né, de tratativa ali com o aluno, mas ela não é uma pessoa boa ali, né, na parte de vendas e tudo mais, e acaba se tendo perfis muito imaturos, vamos dizer, nesse sentido. Já ao contrário de outros mercados, né? O mercado de tecnologia, o mercado financeiro, são muito maduros nessa questão de vendas. Você que hoje, conta pra gente, você lidera quantas pessoas hoje? Hoje no meu time direto de vendedores são 60 vendedores hoje, obviamente de time indireto, né? Contando pessoal de prospecção, pré-vendas, são mais de 200, em torno de 250 aqui no Brasil hoje. Cara, é muita gente. E quando a gente começou, né? Para quem não sabe, eu e o Bruno, a gente trabalhou junto na Oracle durante quase 5 anos, né? 5 anos. 5 anos de Oracle, depois Zendesk, né? Depois, exatamente. Já vamos falar disso. Vamos lá. E na época que a gente trabalhou junto na Oracle, eu, o Bruno e outras pessoas, né? A gente era do mesmo time, a gente foi muito forjado pela cultura muito forte da Oracle, né? Em vendas, e foi, eu acho que, se não é a maior escola do mundo de vendas, está entre elas, né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Então, sem dúvida. Queria que você falasse um pouco, assim, cara, como que você que teve a gente, né, que teve essa cultura muito forte, a Oracle é uma empresa de uma cultura muito forte. Como é que está vindo esse novo mercado? Como é que é administrar 250 pessoas, 60 diretas, nesse novo mercado que já tem um conhecimento melhor de tecnologia? E o que você pode dizer, por exemplo, para esses mercados que estão evoluindo, que estão indo para esse caminho? Eu acho que legal. Acho que uma bela pergunta, porque realmente é um desafio para todos os mercados, tá? Apesar de tecnologia, sim, talvez a gente já teve o clique que você não vende um produto em si, uma solução. Uhum. Eu acho que isso é que faz toda a diferença aí para transformar um vendedor, porque, tentando trazer um pouco do paralelo aqui para a Buckler, a máquina pela máquina. Exato. Se a gente começar datasheet por datasheet, poxa, é muito parecido. Né? É muito difícil de se ver o valor. Uhum. Agora, quando você entrega um vendedor que não só entende, vai trazer uma solução para aquele problema, o produto ele vira só um meio. Perfeito. E a mesma coisa com o software, né? O software é só um meio. Né? O aplicativo ali, não adianta de nada você ter o melhor aplicativo no mundo se você não usar ele bem. Ou se você tem um processo por trás que, né, não é bom ou que tem falhas. Então, o papel do bom vendedor, acho que em qualquer lugar hoje, é resolver um problema. Uhum. São resolvedores de problema. Isso vai do vendedor de aplicativo, de tecnologia, ao vendedor de carro, ao vendedor de equipamento, ao vendedor que quer tá resolver um problema. Que está vendendo um plano de uma academia, que está ali fazendo... Que está em tudo, né? Eu acho que o vendedor que consegue identificar
a real necessidade daquela pessoa é o que vai sair com vantagem. É o cara que vai criar aquela conexão de empatia. O cara não está vendendo um plano de academia, ele está vendendo o benefício da saúde, né? Concordo, e também eu acho que é muito importante o que se sobressai em você percebe que são os que são curiosos de fato e o que estão de fato querendo te ajudar. Sim. Aquela pessoa que pega, te escuta e entende a tua necessidade é aquele cara que você tem a empatia que você falou, é aquele cara que eu vou comprar. Eu vou comprar daquele cara que quer me ajudar. Você compra de CPF, né? Eu compro e outra, a minha necessidade não é a mesma da tua. Vou pegar um vendedor de academia aqui. Poxa, eu sou do tipo de cara que quanto mais rápido eu entrar e sair dentro da academia, para mim é melhor. Tá? Eu não sou aquele cara que gosta, eu tô lá porque eu pratico outros esportes, sei total necessidade que eu preciso para praticar os esportes que eu gosto de praticar. Mas para mim é muito mais um fortalecimento do que qualquer outra coisa. Do que uma necessidade. Eu sou o melhor perfil para aquelas academias que estão cheias à noite, que o pessoal vai lá para fazer social, para ficar lá 1 hora, sair de lá e ainda toma café. Não sou. Esse produto pode ser excelente para outras pessoas, para mim não é. Sim. E o cara que entende isso, consegue trazer isso para minha realidade, me oferecer um produto que eu quero, é esse cara que me ganha. Esse cara é o que entende o que eu... Me entendeu, me escutou. Poxa, cara, eu quero entrar aqui. Se eu tiver alguém do meu lado, então, falando o que eu tenho que fazer... Então, hoje, eu gosto... O cara já consegue até fazer um cross-selling ali, já leva uma aula com personal, já traz... Perfeitamente. É o que eu faço hoje. O que funciona para mim são poucas vezes na semana, uma aula com personal, onde eu já chego, ele já me direciona, ele já sabe que eu quero ir embora rápido. Já te conhece? Já me conhece. Não tem conversa, não tem papo, vai. Vamos, vai. Não. Vai ter que fazer isso aqui agora. No caso, era um cara que conseguiu me trazer para dentro de uma academia. Sim. Dependesse só de mim, não iria. Mas foi uma pessoa que entendeu o meu perfil, foi lá, identificou qual era a minha necessidade, monta um treino específico para minha necessidade. Poxa, não quero ficar grande. Sim. Não tenho intenção de ficar rasgado, casado, filha pequena, já não tem a parte estética já comigo. A pessoa me entendeu. Sim. Né? Então eu acho que isso faz um bom vendedor, né? Eu acho que qualquer área. E nas academias eles têm também o gestor ali das unidades ou gestor de uma rede, ele também lida com muita gente, igual você lida. Eles têm um número também muito expressivo de pessoas. Como que você lida com a individualidade de tanta gente que você tem que gerir? Eu tenho comigo que o meu maior ativo é minha atenção. Então, sempre que eu estou ali presente, eu estou ali presente. Tá? Então, eu tento fazer com que os momentos que eu estou presente, eles valham a pena. Não adianta nada você... E hoje é um dia muito comum. Você está dentro do escritório, ou está dentro do teu meio de trabalho, e você está fazendo outras 500 mil coisas e você dá atenção para nada no final. Parece que você está dando atenção para tudo e não está dando para nada. Né? Para nada. Na verdade, você passa pelos corredores, não olha para ninguém porque você está resolvendo, você está olhando para o teu celular. Você está no meio do escritório e está em outras 500 outras reuniões, muitas vezes online, trancado dentro de uma sala. Então, eu tento me organizar. Tá? Dizer que é sempre um desafio de ter essa atenção, de quando eu estiver lá, eu estar lá de fato, de corpo e de alma, e principalmente ter essa atenção individualizada. Acho que esse desafio é grande. A escada é importante? Você hoje tem, sei lá, 60 pessoas diretas e 250 indiretas. Você precisa ter uma escada para... A hierarquia, você diz. Exato. É importante. É muito importante para lá. Pelo fato de... Para escalar, a gente precisa de gente. Tá? E você respeitar uma hierarquia, e eu não estou dizendo... não fale comigo, porque eu sou... Pelo contrário, eu acho que a hierarquia ela serve muito bem, vamos colocar aqui, da porta para fora. Então, minha porta vai estar sempre aberta. Eu sempre falo para eles, minha porta, como se eu não tenho uma sala, mas se eu tivesse uma sala, a minha porta vai estar sempre aberta. Para quê? Para que qualquer um possa entrar. Mas o contrário, eu ir atrás de alguém e passar, né, fazer aquele bypass, né, e ir direto naquela pessoa, é algo que eu tomo muito cuidado, que eu respeito muito
para que a gente não tenha para que a gente não tenha o desconforto, não só isso, para que a gente possa escalar de forma sustentável e para que eu não tire também não desempodere o gestor direto dele. Perfeito. Porque tem muita essa ansiedade, né? Eu acho que de todo gestor que administra muita gente, o próprio dono de uma academia, o dono de uma rede, cara, sai, deixa que eu toco esse negócio, vou falar com o cara ali direto. Não pode, né? Senão você não se escala, né, cara? Fazer é muito mais fácil que delegar. É. Inclusive, quem delega corre o risco de não ser feito exatamente do mesmo jeito que você quer. Exercício gigantesco é saber que não só o teu jeito de fazer dá certo. Que existem outras formas de fazer que também vai chegar no mesmo resultado. Que inclusive eu discordo às vezes. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. O papel mais difícil talvez de um gestor, principalmente quando você tem muitas pessoas, é isso. É você aceitar as individualidades, entender que pessoas vão fazer diferente do que você achou que era certo. E eu costumo sempre falar que se existe um problema, que nosso papel principalmente é consertar o que deu errado. Eu vou sim agir em problemas que eu entendo que é uma porta de mão única. Eu não vou conseguir consertar depois, talvez eu tenha uma outra postura. Toda decisão que eu vejo que dá para ser consertada, vamos errar junto. Eu não estou certo, eu estou ali para errar. Pelo contrário, o que eu acho muitas vezes está errado. Muito mais no erro. As minhas decisões também são erradas. Eu estou ali para errar. E eu estou ali muito para respeitar aquela decisão. É o que a gente aprendeu muito lá também. Sim. Né? Eu acho que esse modelo de respeitar e fazer com que as pessoas aprendam com os próprios erros, ou que as pessoas tenham a liberdade de tomar as decisões, só assim você vai escalar. Porque essa frase que você falou, cara, é muito boa. É muito boa. É muito mais fácil você executar do que você delegar. Muito mais. Porque o movimento de delegar é um movimento de confiança, né? E quando você tem um movimento de confiança, cara, é difícil quando você é muito bom no que você faz. Com certeza. E você é muito bom em venda, você é muito bom no que você faz. Então, é difícil você falar assim, não, faz aí. E você vê que está indo por um caminho que fala... Você não faria. Eu faria outro jeito. Eu faria um jeito totalmente oposto. Então, é importante, assim, os gestores hoje terem essa consciência, né? De aprender a delegar. Que eu acho que delegar não é difícil. É aprender a delegar que é difícil. Com certeza. E também a clareza da comunicação hoje em dia cada vez é mais difícil, né? Muito. Você saber se comunicar, falar de um jeito claro o que você quer, quando você quer, por que você quer... também é um desafio tanto. A comunicação hoje em dia está difícil. A comunicação, muitas vezes, ela não ocorre no olho, ela ocorre por um WhatsApp correndo. Ocorre por um áudio que você manda, né? Dirigindo. Né? A interpretação daquilo tem que ser muito clara. Então é um desafio tanto também fazer com que não só as pessoas compreendam o que você quer, mas o como e o porquê que você quer. Sim. Né? O porquê também faz muita diferença. O porquê é muito... Né? A gente passou de uma época autoritária onde... Por quê? Porque ele quer. Não, calma lá, né? Não é bem assim. Hoje o líder servidor ele é muito mais importante do que o líder... Totalmente. Acho que essa palavra é muito, 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 muito importante, né? Você está lá muito mais para servir do que para ser servido. Alguém, né? Você não manda ninguém, pelo contrário. Você está lá para ajudar. Mandam mais em você. Muito mais. Eu tô aqui para te ajudar, cara. Eu tô aqui para te ajudar. Precisa da minha ajuda? Vou adorar que não. Sem contar que um comportamento que a gente nota muito dessa transição de vendedor para gestor, e eu vou falar muito isso, acho que quando no teu perfil, inclusive, né? Você é um cara que sempre esteve no palco. Melhor vendedor, maiores deals. Você sempre teve esse reconhecimento, né? Você sempre adorou um palco. Sim. Ainda gosta, né? Lógico. Ainda gosta. Não, né? Ainda gosta. O gestor sai desse palco. Sai, né? Você tem que fazer o outro brilhar. É do vendedor. Exatamente, né? E essa transição, muitas vezes, de ofuscar, né? o vendedor, que é quem está lá na frente, que é quem está quebrando pedra, cara. Claro. Né? Quem de fato merece aqueles méritos. Lógico, tudo é sempre feito em equipe. Mas essa transição do gestor falar, poxa, agora eu tô aqui atrás da cortina, o dia é dele, parabéns, cara. Quem é o parabéns é pro vendedor, não é mais para mim. É complexo pra
caramba Muito, cara. nessa transição, né? É muito, muito. Pra mim, eu vou te falar, até hoje eu não botar a mão em algum deal, pra mim é muito difícil, assim. Então eu ainda coloco a mão em muito deal, ainda participo de muita coisa. Não, hoje não pelo palco, óbvio, mas muito pela mania. A gente tem mania, a gente gosta de vender, a gente gosta da adrenalina, a gente gosta da assinatura, né? A gente Quer me matar, me deixa no escritório. Exatamente. Você quer me ver estressado, me coloca nesse deal. Mas enfim. Tira todos os clientes, deixa eu falar com ninguém, você me mata. Você me mata, você me mata. Não resolver problema com o cliente, eu tô ali para isso. Exato. Mas eu acho que o importante é o como, né? E o quê que você tá lá para resolver. Exato. Né? E hoje, assim, não só mão de obra, mas a gente viveu uma época em que a cultura, né? Eu falo pro pessoal aqui aquela frase do Peter Drucker, que é a estratégia come... Desculpa, como é que é? A cultura come a estratégia no café da manhã. Total. E a gente usa muito essa frase aqui dentro tal, e a gente pratica muito isso, porque todas as empresas que eu trabalhei contigo, a cultura era muito forte e a cultura de performance era muito forte. E aí, falando um pouco de transições, né? A gente teve 5 anos de Oracle que a gente se deu muito bem ali, né? Foi um time muito de alta performance, acho que sem dúvida. Um time absurdamente de alta performance. E na Zendesk também. Então a gente sempre teve no talo ali, né? Sempre teve com o motor ali, cara, no talo, sempre tendo que ser alta performance, administrar time de alta performance. Quando você sai de Oracle, tudo bem que você já tinha um time ali de NetSuite, né? Um início ali, mas eu acho que o bicho pegou mais quando você foi para Zendesk mesmo, no sentido de pessoas, de uma nova empresa, entender novos processos. A Zendesk era nova no mercado. Hoje, graças a vocês e graças às pessoas que fizeram isso, hoje é uma empresa globalmente respeitadíssima no Brasil, nem se fala. Cara, como que é ser uma pessoa de alta performance, se manter em alta performance, não sair da alta performance e voltar para alta performance? Como que é a tua cabeça, cara, assim? Porque aqui eu tento explicar, às vezes, para as pessoas a nossa cabeça, né? Uma pessoa de alta performance, é difícil externalizar, porque a gente tem um chip um pouco diferente na cabeça. Queria saber a tua visão disso. Minha visão é que, primeiro, a gente tem que entender que nem todo mundo tem as mesmas características e motivações que a gente tem. Perfeito. Eu tomei uma grande lição umas semanas atrás, onde a gente tem o nosso time de BDRs, né? Nosso time de prospecção, que são uma geração mais nova que a nossa. Talvez 2 até mais nova que a nossa. E quando você tenta motivá-los, dependendo do caminho que você vai, não é a mesma motivação que eu tinha. Então, minha motivação qual que era? Eu cheguei para eles e falei, cara, vocês estão entendendo que vocês estão aqui dentro da Oracle? Vocês podem mudar de vida em um ano bom. Vocês fazem um ano bom, vocês vão ganhar tanto, vocês vão mudar de vida. Eu percebi que eu não peguei o coração de todo mundo ali. Porque tem muitas pessoas que estão ali, talvez por um outro propósito, né? E eu acho legal pra caramba. Daí, conversando com um ou com outro, tem pessoas ali que estão ali muito porque ela quer ter essa parte de poder mudar o mundo, de poder ser um ator de mudança dentro do Brasil, vendendo o que a gente vende. Tem uns ali que estão ali, sim, para aprender, para progressão de carreira. E que essa parte que eu fui lá e falei do dinheiro é secundário, é terciário, é só consequência. Né? Então, trazendo isso, primeiro, entender a motivação de cada um, e segundo, trazendo um pouco da questão que você falou da Zendesk, realmente lá o desafio foi porque a gente tinha que montar um time. Né? Eu saio de um time que eu já havia montado dentro da Oracle, dentro da NetSuite, um time de alta performance, já tinha meus liderados ali que já trabalhavam do jeito que eu trabalhava, para montar um time completamente novo, herdar um time pela primeira vez na minha vida. Cara, isso é difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. Não foi eu que contratei, já estão aqui, performam bem. O teu desafio como gestor é muito maior. Muito maior. E o se acostumar com que essas pessoas, nem todas têm esse mindset teu, realmente é difícil.
Porque o mindset de alta performance é algo que eu tenho no meu DNA, no meu sangue, né? Poxa, a gente foi criado ali dentro de um ambiente de altíssima performance e você toma aquilo como o padrão. É prioridade para todo mundo hoje? Não. Por que eu falo isso? Porque hoje saiu uma pesquisa de mercado que a gente estava até vendo ontem. 22, quase 25, quase um quarto das pessoas hoje em dia saem de uma empresa por causa do balanço trabalho-vida. Work-life balance. Loucura. Então pensa nisso, né? Eu sou do tipo de cara que... Work-life. Se deixar. Balance, esquece. Se deixar. Se deixa. Porque eu vejo de outra forma, né? O meu trabalho proporciona uma vida hoje para minha família. Sim. Né? Eu vejo de outra forma. Tem gente que não vê dessa forma. Tem gente que vê, poxa, não tá certo. De novo, não tá certo, não tá errado. Tá? Exato. É cada individualidades. Então, a gente entender isso hoje é muito, muito complexo, né? Para uma pessoa de alta performance saber que a alta performance não é para todos. Nem todo mundo quer ser uma pessoa de alta performance. Nem todo mundo quer pagar o preço. E a gente não entende isso, né? E a gente não entende isso, cara. Porque para mim... É natural. É natural. É natural eu querer ser em primeiro lugar. Sou competitivo pra caramba, minha vida exato, inteira. Exato. Pô, imagina. Pô, a gente já foi par da mesma equipe. Sim. Pô, eu sabia o quanto você tinha vendido. Por quê? Porque eu queria vender mais. Não porque eu não gostava de você. Eu gostava pra caramba de você. É a competição mas, pô, saudável. eu queria estar lá, pô. Eu também. Pô, você vendia aquele dealzaço. Poxa, fez um deal gigante. Pô, quero o meu também, cara. Vem não. Ele tá lá falando lá, batendo o sino. Pô, batia aquele sino e falava, amanhã sou eu. Amanhã sou... Isso me incomodava. Me incomoda até hoje, tá? E eu lembro que a gente até vai ter esse papo um tempinho atrás, né? A gente chegava em reunião de vendas, para quem não conhece, reunião de forecast, reunião de vendas, e a gente chegava com as negociações que a gente estava ali tratando. Se alguma negociação caía de um quarter para o outro, a gente morria de vergonha de entrar na reunião. Hoje acabou, cara. Acabou. Assim... E eu não sei se é só pela cultura, não sei se é ser geracional, mas acabou esse lance da vergonha. Não, cara, não vem mais. Dói menos, né? Parece. Menos. Às vezes eu sinto isso. Às vezes eu tive uma conversa com meus diretos que eu sinto que eles muitas vezes sentem muito mais do que aquela pessoa. Né? E eles têm cobertura. Né? Eles têm muito mais deals que aquele, mas às vezes eles ficavam assim... Cara, vamos trazer isso para a ponta. Sim. Né? Vocês muitas vezes colocam isso como se fosse só responsabilidade de vocês. Não, é responsabilidade de todo mundo. Sim. Né? E parece que aquele calor não desce mais tão fácil, não desce mais tanto lá. Mas eu acredito que é um mix de várias coisas. Tá? Eu acho que a gente ainda tem muita gente, independente da geração, que ainda quer estar lá, que ainda é alta performance. Sim. Que ainda tem muito do que nós temos aqui, né? Eu vejo muito isso. Mas existem pessoas que não, que preferem priorizar outras coisas. E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente precisa desse cara também. Sim. Né? Sim. Porque esse cara também muitas vezes vai ser aquele cara que vai olhar para nós e falar, cara, calma. Calma. Segura um pouco. Tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Né? E tá tudo bem você ficar em segundo. Né? É que a gente sempre teve num lugar de... que as pessoas em volta também eram assim. Né? Era o padrão. Era o padrão. Então, Oracle, Zendesk, porra, cara, toda a equipe lá que a gente tinha era todo maluco, né? Eu olhava ali o dashboard e falava assim, cara, eu tô... tantos % a menos que o cara. O cara se matava para passar o outro saudável, mas era isso, né, cara? Assim, isso. Eu lembro de uma passagem minha na Zendesk com o Alex, com o Alex Barreira, que é um baita executivo. Precisa tentar trazer o Alex aqui, hein? Nossa, seria incrível, Inglês, né? E português. Inglês e português. Tem que forçar ele no português. Que eu acabei ficando, sei lá, em terceiro lugar da América Latina no primeiro ano. Eu mandei um Slack para ele na época. Eu falei assim, no próximo ano eu vou ser o primeiro global. Ficou mal por estar em terceiro. Fiquei mal por estar em terceiro, cara. E no outro ano que eu fui o primeiro, eu falei, tá vendo? Eu te falei que eu ia ser. Então,
isso eu acho que essa nossa cabeça, a gente conseguir passar isso para uma cultura, se você consegue passar, pelo menos para os seus diretos, e aí olhando para todos os mercados, mercado fitness, pô, você tem os seus diretos ali, se aquele cara entender essa cultura, entender que a alta performance faz parte de si, e você conseguir identificar essas pessoas, é mais fácil você replicar. Hoje, aqui dentro, eu tenho um time, eu tenho o Gabi aqui no time de marketing, que para mim ele é um menino da nova geração, mas que é extremamente de alta performance. E não é, eu acho que não é geracional, acho que é convivência também. Você não acha que também é um pouco da convivência que tem ali, cara? Assim, me dá a impressão que se as pessoas em volta... Do meio, né? O teu meio, sem dúvida. Vive, sem dúvida. Acho que sem dúvida o meio te molda, né? Você é um pouco de cada pessoa que você tá ao lado ali. Com certeza o meio te molda. Com certeza, quando eu entrei na Oracle, esse mindset não era tão aflorado em mim. Sempre fui uma pessoa competitiva em outras coisas, mas com certeza aflorou ainda mais. E então concordo que o ambiente faz com que você fique mais propício a isso, né? Que você olhe para os teus exemplos sendo esses caras, né? É que a gente tem que realmente entender que realmente não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, porque o preço é caro, o preço é alto. Tá? O custo de você se manter em alta performance, eu acho que eu gosto muito de trazer o esporte para esse mundo. Cara, o atleta de alto rendimento, ele abdica de uma vida inteira, né? Para estar ali. Exato. Né? Se você pega um atleta um medalhista olímpico, por exemplo, cara, aquela pessoa ela não teve a juventude, a infância que você teve, cara. Ele perdeu uma parte da vida dele treinando para estar ali. Não vem de graça. Exato. Nada vem sem muito suor, sem muito esforço. E principalmente o atleta ou a pessoa de alto rendimento, ela tem que estar disposta a pagar esse preço. A abdicar de muita coisa. E no nosso mercado tem muito atleta de fisiculturismo que esse cara ele tem que ser alta performance. É impossível um atleta de fisiculturismo subir no palco sem ter uma mentalidade de alta performance, né? E a vida dele que vira tudo, né? É a alimentação, tudo. É o dia a dia, é 24 horas ele pensando e vivendo aquilo, certo? Eu entendo pouco, o mercado dá pra ver, né? Que eu sou zero fisiculturista, mas entendo que a vida dele é drivada por aquilo, né? Total. Ele vai dormir no horário certo, ele tem planilha de tudo, certo? Tudo, porque se ele não tiver... A vida dele é uma rotina. É uma rotina, porque se ele não tiver, o coleguinha do lado, o competidor, vai ter. E o outro vai ter, o outro vai comer mais, o outro vai ser mais... Então, a gente está inserido também no mercado extremamente de alta performance, quando você olha o fisiculturismo. Hoje o Brasil é o segundo maior mercado, com... Cara, né, você tem o Ramon Dino aí, que é um fenômeno, tudo mais. Caras que começaram isso, né, também. E nunca se falou tanto, né? Não. Eu vou te colocar aqui do meu lado, aqui um cara que, como eu disse, fora desse mercado. Eu nunca vi tanto notícias sobre fisiculturismo. Quando na minha vida eu saberia quem que é o Ramon Dino nos anos 90. Exatamente. Nos anos 2000 que nos seja. Anos 2000, 2010, vai. Não sei também. Quem que era? Deveria... Eu acho que tem um expoente brasileiro, com certeza. Sim. Tá? Deveria ter, eu acho. Sim. Tá? Deveria ter aquelas pessoas que desbravaram esse mundo. Com certeza tinha, com tá? certeza. Brasileiro, tudo que faz bem feito. Exatamente. Né? Apesar da estrutura, né? A estrutura, o cara vai lá precária, né? Peso de concreto e tá lá sai do outro lado. Exato. Mas cada vez mais você vê isso, né? Essa cultura tá no dia a dia, né? Você sabe, você consegue ver em grandes mídias. Sim. Reportando hoje um esporte como fisiculturismo. Isso é legal pra caramba. Sim. E um assunto que eu acho legal a gente trazer, principalmente pelo viés de tecnologia, é como que vocês, dentro de um principal player, talvez, de tecnologia, um dos principais do mundo, a Oracle, e aqui no Brasil, cara, um gigante, para quem não conhece a Oracle, dá um Google aí. Como que vocês estão vendo o mercado fitness buscando tecnologia? Porque ele é o mercado mais difícil de ser disruptado no sentido de conhecimento sobre tecnologia, porque geralmente o cara que inicia nesse negócio não tem esse background.
Ao passo que está entrando muitos fundos, muita profissionalização dentro do mercado fitness, também com bastante tecnologia. Tem o AI, que a gente ainda, eu acho que está vivendo ainda uma coisa meio high school ainda, assim, sabe? Está meio laboratório de ciências ainda, ninguém sabe fazer muito bem, as empresas que sabem são muito grandes, ainda não têm um acesso tão simples assim. Como é que de dentro de uma empresa desse tamanho vocês estão vendo isso? Como eu vejo o mercado de fitness hoje um pouco do que foi o mercado de startup uns anos atrás. Tá? E tem muitas características. Legal. São muito iguais, né? E o mercado é um mercado milionário, bilionário, trilionário, né? É um mercado gigantesco. Onde você precisa, primeiro, de um capital bastante intensivo para iniciar. Não é simples, não basta uma boa ideia. E você lida muito com as mesmas dificuldades que aquele pessoal de startup lidou lá atrás, né? Naquele comecinho lá, Sim. lidava que você crescia de forma totalmente desordenada, você crescia à base de queimar muito caixa, e esse pessoal foi aprendendo a lidar com isso. E também no mercado de fitness, assim como no mercado de tecnologia, você também tem que estar rápido e apto para fazer mudanças. Você tem que sim estar disposto a ter governança do que você tem hoje. Porque, cara, tem gente hoje lidando com centenas de milhões, certo? De investimento. Com certeza. Foi-se o tempo onde você era avaliado só pelo seu crescimento. Passamos por essa época, Nossa, né? Passamos pela época que onde falava, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você cresce. E o quanto você vale pelo crescimento. O quanto você vale pelo seu crescimento, né? Hoje em dia tem até um outro conceito, que é um conceito que a empresa hoje em dia ela é muito mais avaliada pelo que ela traz de confiança, pelo que ela traz de confiabilidade, né? Dos dados que eles estão se mostrando, pela consistência que ela traz ali e muito também pelo que ela traz de lucro. Porque hoje em dia ninguém mais tem tanto capital. O acesso ao capital tá difícil, né? Tá muito mais, né? Não só no Brasil, vai chegar a 15 aí, eu acho, né? Vai. Então tá muito mais fácil deixar ela paradinha ali do que se você colocar em qualquer lugar. Estados Unidos também, né? Nessa mesmo viés, onde você não tem mais esse capital de risco. Tá numa recessão, né? Ninguém tem mais esse capital fácil para colocar no risco, né? Então, hoje em dia, eu vejo esse mercado de fitness muito próximo ao mercado do que foi esse mercado de tecnologia, principalmente das startups, há uns 5, 10 anos atrás. Eles procuram, tá sendo procurado? A tecnologia está sendo Está sendo procurado. Acho que está sendo sim uma pauta, é só o ponto qual tecnologia. Tá. Eu acho que a tecnologia a gente entra num viés muito amplo. Sim. Aqui, né? Tem tanto a tecnologia da qual você aqui oferece, né? Tecnologia de equipamentos, essa eu tenho certeza que sim, faz toda a diferença. Existe a tecnologia voltada para aquisição, para marketing. E no meu caso é muito mais a tecnologia voltada para a gestão. Né? A Oracle NetSuite ela é um ERP. Né? O ERP é Enterprise Resource Planning. Basicamente, back-office. Falando de forma simplificada aqui. Sim. Então, cada vez mais, sim, eu vejo aquelas pessoas buscando ter um maior controle do que entra, do que sai, tendo maior controle e rigidez na governança. Por quê? É muito dinheiro girando dentro de uma academia. Por quê? Apesar da receita ser alta, os custos também são altos. Né? Então, sim, eu vejo sim uma profissionalização acontecendo. Eu vejo sim o profissional hoje, dentro desse mercado, sendo obrigado a se profissionalizar. Por quê? Se ele não tiver uma boa gestão, ele não é competitivo mais. Exato. Principalmente com a entrada hoje das grandes redes. Sim. Né? A grande rede ela consegue ser competitiva por quê? Porque ela lida com escala. Ela também lida com uma boa gestão e ela também traz todo esse conhecimento. E você vai competir com ela. Você vai competir com ela. No final, as grandes redes hoje tudo tem um fundo grande por trás, certo? Exato. São pouquíssimas as que se tornaram, né? Saíram do fundador e se tornaram grandes. Nem se tem. Ou as que tem um fundo por trás. O que o fundo quer ver hoje em dia? Resultado.
Resultado hoje para o fundo é lucro. Então a gente sim vê, nós temos alguns casos aqui, principalmente de redes de academias, né? De redes que querem expandir, inclusive, para o modelo de franquia, ou que já estão no modelo de franquia. Redes próprias também, já com 3, 4, 5 unidades que precisam dessa melhor gestão. Não dá mais. O RP, né, pessoal, para quem não sabe, não conhece tão aprofundadamente tecnologia, o RP, quando a gente fala do back-office, ele é o que gere e controla toda a governança financeira de uma empresa, tá? Então, explicando um pouco mais simples, mas o que é interessante, que eu acho que você está falando, Bru, é que assim, não é mais uma opção você se organizar. Antes, a gente estava até com outro convidado aqui, e ele estava falando, cara, eu vou às vezes visitar algumas academias, tal, ele faz a parte ele é o Michelin das academias, tal, então ele visita muita academia. Legal. Pô, cara, tem academia que ainda o controle é no papel, não é nem no Excel, é no papel. E o cara tem uma resistência para evoluir, só que essa resistência para evoluir, ou o dinheiro que ele acha que ele não está investindo, que ele, pô, eu não vou investir esse dinheiro num RP, eu não vou investir esse dinheiro num controle, uma governança. Vai abrir uma academia do lado dele que vai estar preparada com essa governança, que vai ter DRE, que vai ter toda uma administração do franchising, das franquias ali. Por exemplo, a NetSuite fornece isso numa solução de prateleira, sim, basicamente. Sem dúvida. Né? Acho que sim. A gente oferece acho que é legal até trazer um pouco do contexto, né? O que é a NetSuite aqui, né? A NetSuite, foi legal que você falou da Salesforce, a NetSuite ela nasce junto. Sim. Né? De uma ideia do próprio Larry Ellison, fundador da Oracle, em 98. Ele tirou 2 pessoas da própria Oracle para fazer 2 soluções em nuvem. Uma foi para o lado de CRM, outra vai para o lado... A tal da Salesforce. E a outra vai para o lado de gestão, né? Nasce como NetLedger, a gente traz ali, daí se torna NetSuite. Uma ele comprou de volta, né? A outra, não sei. Não sei. Uma ele comprou e incorporou de volta a Oracle, mas ele traz esse viés já de cloud desde 98 para uma solução de gestão. Então a gente tem uma solução que é bem leve, que já tem um modelo de sucesso, né? Onde a gente tem 40 mil clientes no mundo que seguem o mesmo padrão. Então até a nossa metodologia de implementação, né? E metodologia de colocar esse sistema no ar é diferenciada. Por quê? A gente entende que muito se dá errado num projeto de RP, porque muitos se perguntam como você quer. E você acaba trazendo processos ruins para dentro de um sistema. A gente faz o inverso. Né? A gente mostra o que a gente tem, como a gente faz, como 40 mil clientes nossos fazem no mundo inteiro, e como você se adapta nele. Precisa ser exatamente igual? Lógico que não, né? A gente consegue mudar uma coisa ou outra, lógico, mas as boas práticas estão ali. Então, que já teve um estudo de produto, já teve tem 40 mil pessoas que estão fazendo daquele jeito. Cara, vamos pensar assim, eu até brinco com elas. 40 mil pessoas compram daquele jeito. Tem um processo de compras que é muito parecido, tá? Muda uma camada, outra de aprovação, mas... Às vezes a gente fica pensando assim, 40 mil pessoas, um estádio de futebol lotado. Né? Se for pensar do meu bugrão, né? Se for pensar do meu bugrão, não cabe mais 40 lá no brinco. Mas, enfim, Você traz também ali uma facilidade para que aquelas pessoas que hoje estão adotando um sistema de governança se baseiem. Né? Então, eu costumo falar, voltando até para o assunto que a gente vende solução, não vende produto. Grande parte da solução que a gente vende é trazer um modelo de governança. Né? Eu trago boas práticas de governança através de um software. Mas eu te trago uma solução para aquela gestão sua, para aquela sua governança, de uma forma estruturada e que você vai poder se adequar às boas práticas. E daí, trazendo um pouco o que a gente vem conversando, hoje a academia ou o mundo fitness como um negócio, eu acho que mesmo aqueles que estão começando, tem que se atentar a isso, porque daqui a pouco, dando certo, alguém vai vir bater na porta. E falar, olha, eu tenho um cheque legal aqui. Está legal, tô vendo, me parece que você está bem, tô vendo que teu negócio está crescendo.
deixa eu ver esse capô, abre esse capô aí, deixa eu ver o quanto desse crescimento ele é saudável e sustentável. Tem que se preparar para o cheque. E aí que a gente entra. Né? Eu tive alguns casos, né? Daí trazendo até o modelo de startup lá atrás com startups, que existia um cheque na mesa, mas se você não tiver um RP ou se você não trouxer a governança para dentro, eu não libero esse cheque. Implementa aqui, porque eu quero saber para onde está indo e qual que é o retorno de cada centavo que eu estou colocando aqui. Uhum. Então, o empresário hoje que não tem esse controle, esse empresário hoje que negligencia e acha que ele vai conseguir fazer, basta ter uma boa rede de contatos, estar num bom ponto, ter um monte de equipamento bom. Já foi, né? Ele sai atrás. Sai atrás. E hoje em dia é muito comum, né? Até acontecer de lançar uma academia do lado, certo? Demais. Eu vejo muito isso, né? Demais. E deve ser muito... Porque é muito... estratégia McDonald's, né? É fácil você montar uma concorrência, você sabe o McDonald's, você sabe que o ponto é bom. Sim, o fluxo já está ali, né? O fluxo já está ali. Então você vai montar uma academia, você tem uma Bluefit, uma SmartFit, uma rede ali. É comum ver isso, né? É super comum. Muito comum, né? Então você sabe que o ponto é bom. Então o desafio hoje do empreendedor, do cara que está vindo, eu até citei um amigo nosso, um cliente que virou um amigo meu, ele veio de um mercado de cimento, distribuição de cimento, um dos maiores da Paraíba. Commodity, você parava para pensar, certo? Commodity. É uma commodity. E ele entrou no mercado fitness assim com uma consciência muito diferente. Legal. Isso já coloca ele na frente de muita gente. Porque a consciência de negócio do cara é totalmente diferente. E a preocupação com a governança, a preocupação com detalhe, com limpeza, com... É muito aquém do que você enxerga, do que acontece no cotidiano, assim. Então, a tecnologia ela tem que ser servidora para esses caras, e eu bato muito nesse lance da tecnologia aqui dentro também. Hoje eu falo que nós somos uma empresa de tecnologia que vende equipamentos, porque todo o meu processo é automatizado. Eu não tenho nada que não seja automatizado, todo o meu processo logístico, todo o meu processo de vendas, né? Todo o meu processo de marketing é todo automatizado, e existe uma governança para fazer uma diligência, colocar uma empresa para fazer uma auditoria, que eu acho que o nosso mercado ele precisa dessa auditoria. É um mercado que cresceu muito, não tem mais espaço para amadorismo, jeitinho, né? amadorismo. Não tem mais. Não tem mais. Então, se o cara que está montando uma academia hoje, um empresário, ou que já tem, ou que está montando, é essencial ele ter uma tecnologia, principalmente de back-office de governança, que é o que você falou. E eu já vi também negócios de querendo vender para a rede e acabou a academia não sendo vendida porque não tinha um RP. Sem dúvida. Como que você vai fazer a diligência daquilo? Quanto tempo vai demorar também e como você vai confiar naquele dado, né? E como você vai confiar? Como vai confiar? Não vai, com certeza. Acho que isso é fato. E alguns pontos também no dia a dia, né? Às vezes tudo bem. Cara, eu estou satisfeito com o que eu tenho. É meu negócio, eu não quero vender para ninguém, não quero nada, mas... você sabe quanto custa, talvez, para adquirir cada cliente que você... Você tem seu CAC? Você sabe o teu LTV? São alguns termos que a gente usava em startup que vão voltar, estão à tona. Tem que estar à tona no mercado fitness também. Porque você tem certeza que vale a pena você investir naquele evento? Vale a pena você investir naquele canal? Quantas pessoas vieram daquele canal? Ou se, poxa, muitas vezes para você, um outdoor na frente de uma escola vai valer muito mais a pena. O investimento vai ser bem menor. Você só seguir a manada e falar, pô, vou fazer um anúncio pago e... Vou pagar dinheiro com... Nossa, imagina quanto deve custar, né? O dinheiro com um anúncio pago nesse mundo. Sim, a concorrência é gigante. Como é que você vai brigar com uma grande rede para esse anúncio? Então, você trazer esse tipo de informação faz com que você também tome melhores decisões. Sim. Né? Decisões principalmente mais austeras. Eu sei o quanto eu investi, eu sei o quanto retornou. Eu sei que, inclusive, quem vem daquele canal, né, quem me trouxe daquele canal, tem uma longevidade maior aqui. O meu ticket médio é maior por aquele canal. São várias
Onde está o buraco, onde está Onde o tá gargalo. buraco? Por que o pessoal está saindo, né? Poxa, eu gastei uma nota aconteceu? aqui, mas esse pessoal vem, ó, o pessoal que vem nesse canal aqui vem e fica um mês. Por quê? Porque talvez eu impactei aquele cara para um tiro curto mesmo. É. Às vezes eu impactei aquele cara para um push pro verão, É, vamos dizer assim. Eu Esse peguei cara não o cara ficou. do verão e o cara não Exato. seguiu. Mas por quê? Então, a tecnologia, como análise de dados, ela precisa também entrar mais dentro do fitness. Porque, é isso que você falou, hoje você pega... A gente passou por uma fase em que as companhias aéreas... você vai lembrar disso, né? A gente viajava muito. Pô, tira um guardanapo de um voo. Tem a história da azeitona, né? A história da azeitona que é clássica. Exato. Jogaram azeitona, economizaram não sei quantos milhões. Economiza X milhões. Eu acho que hoje o business, a academia, ele precisa ter mais esse tipo de análise e hoje é muito mais fácil, né? Cara, todas as soluções, as melhores de mercado são em nuvem, acho que é 99%. Hoje as soluções são em nuvem. Elas são friendly, assim, elas são intuitivas. Não tem mais aquela complexidade. Então, acho que é um mercado também que às vezes não testa por achar que é complexo. Sim. Ou que não está preparado para passar por isso, ou que não é para ele, de valores. A tecnologia em nuvem ela é acessível para todo mundo. Ela é totalmente acessível. Para todo mundo. Eu tenho cliente que tem 5 usuários. Eu tenho cliente que paga o nosso mínimo. A gente tem um pacote que a gente chama de Starter Edition. Não tem implementação. Para quem não sabe, implementação é colocar aquilo para rodar com todas as nuances do teu negócio. Eu tenho um modelo que eu coloco para rodar um CNPJ em menos de 2 meses, que é um RP, só fazendo perguntas. É uma ativação. É uma ativação, de verdade. É um next, é quase um modelo de instalação do Windows aqui. Você trazer teu plano de contas, vai trazer aqui qual que é o CNPJ que você quer lidar, uma nuance ou outra do teu negócio. Então não tem mais essa barreira de entrada. Como se instalasse um aplicativo no celular mesmo. É muito isso. É muito parecido com isso, tá? É muito parecido com isso. E com valores permissivos. Muito permissivo. Assim, porque assim, uma academia não fatura pouco. Não. Né? Então, não. A gente sabe, senão não estaria abrindo tantas e não teriam grupos smarts, Badala, Bluefit, não teria todos esses grupos atrás buscando esse dinheiro, não teria um interesse que a gente não sabe se é verdade ou não. Mas, enfim, Neymar entrando dentro do business. Então, é um mercado que provê dinheiro e precisa se qualificar nessa questão de tecnologia. Porque o AI ele pode substituir qualquer coisa, menos você ir para a academia. Sem dúvida. Sem dúvida. Profissional de saúde como um todo, inclusive. Profissional de saúde como um todo, né, cara? Então, o cara precisa se qualificar e trazendo esse ponto, Bru, assim... a NetSuite, você estava falando para mim no backstage que cresceu muito, né, nesse... É a unidade de negócio de aplicativos da hora que mais cresce no mundo todo. O Brasil que mais cresce? Que mais cresce. Caramba. Isso é legal de ver. Por quê? Porque... Ver de dentro, né? Também. E é legal ver que porque no final do dia a gente vende muito profissionalização. Sim. Gestão. E a gente vê que cada vez mais isso está na pauta. Nós passamos aí por várias fases. Inclusive a fase que nós estávamos na hora com a pauta era o CX, né? O Customer Experience. Exato. Era tudo, né? Era a principal pauta da pessoa de tecnologia. Colocar o cliente no centro. Colocar o cliente no centro. Hoje, se você não coloca, meu amigo, desde o começo você está morto. Hoje em dia isso é básico do básico. Isso é o básico do básico. Né? Então a gente caminha mesmo para um mundo onde você não vai substituir pessoas que estão lá na academia, assim. Mas você sim pode não precisar de tantas pessoas, talvez, no teu back-office. Perfeito. Que aquela pessoa que te entrega valor como atualizando planilha, aquela pessoa que fica compilando dados, colocando na unha, papelzinho por papelzinho, dentro de uma planilha de Excel, aquela pessoa ela tem que estar fazendo uma análise muito mais estratégica. Aquela pessoa pode ter uma utilidade muito maior do que esse papel manual, né? Essa função. Ela saber de onde está vindo o dinheiro, igual você falou, né? CAC, pessoal, custo de aquisição de clientes, LTV,
lifetime value, que quer dizer o quanto que aquele cliente te rentabiliza dentro de um período de tempo. Então, quando uma empresa procura o LTV, ela procura a fidelização daquele cliente, reduzir churn, reduzir cliente saindo, né? O churn é o cliente saindo daquele ecossistema, saindo da tua academia. Então, como que você fideliza mais trazendo esse cliente para dentro? Então, o que o Bruno está basicamente falando é, cara, como que o operacional vai ser disruptado, com certeza. Vai. O operacional pelo AI vai ser disruptado. Vai. Esse trabalho manual, esse trabalho repetitivo, cara, o AI vai fazer. A inteligência artificial, ela nunca vai substituir o ser humano num momento de tomada de decisão, mas ela vai te ajudar para. Exato. Ela vai te dar insumos para. E lembrar que inteligência artificial hoje já não é mais diferencial. Já é algo que, se você não tem hoje algo olhando para isso, você já está andando atrás. Por que que eu digo isso? Porque hoje em dia a própria solução da Oracle NetSuite que a gente traz, ela já traz várias análises automatizadas através de AI. Vou te dar um exemplo que é importantíssimo, principalmente eu acho que no mundo de giro, que deve ser que é a academia. Ela pode te avisar que, através do histórico dos últimos anos, você tem o teu período que você tem uma baixa, maior churn. Uhum. E que teu caixa talvez não aguente nos próximos 3 meses. Ela não só vai te dar o alerta, como ela vai te trazer 2 ou 3 sugestões para você atacar isso. Nossa. Vocês entenderam isso aqui? Vocês entenderam? Não é o futuro, tá? É agora. É a realidade. É agora. Quem tem já tem isso, tá? Já tem isso. Você não vai ficar mais horas e horas... Cara, a previsibilidade... Na veia. Nossa. Porque pensa você tendo essa previsibilidade, você vai ter tempo de se organizar. O como você vai se organizar? Talvez você tenha 3 meses antes para flexibilizar um plano daqui para frente. Fazer uma ação... Buscar dinheiro no banco. Fazer uma ação de marketing, uma coisa Fazer uma ação de marketing, eu me preparar para aquilo, vou diminuir meu custo de antemão. Porque muitas vezes, se você está na reatividade, é muito mais difícil. Totalmente. Né? Poxa, mês que vem não tenho grana para pagar a folha. Como que eu vou pagar a folha? Como é que eu faço? Mas, pô, como que você não sabia disso? Eu tava... Cara... Sai correndo, pega o empréstimo a toque de caixa, saiu mais caro. Exato. Né? Tive que tomar tive que reduzir o número de pessoas. Mas eu vou reduzir hoje. Daqui 3 meses passa a tormenta. Eu vou precisar recontratar. Vou precisar recontratar. Quanto que é pra recontratar? Muito mais caro. Né? Então, assim, esse tipo de análise o AI vai fazer. Não só isso, tá? Hoje em dia é muito... Acho que quem não usa ChatGPT hoje deveria começar a usar. Terra, né? Não está na Terra. Mas isso tudo, esse conceito também vem para dentro dessas ferramentas, né? Para você perguntar qual que é teu CAC. De forma específica, né? E é legal que a ferramenta trabalha de forma específica. Né? Você pode perguntar hoje, ao invés de você ficar criando vários relatórios, hoje em dia você pode fazer perguntas para a ferramenta, né? Qual que é meu CAC dessa última campanha? Né? Quanto me custou e quanto isso me trouxe de retorno? Me traz um relatório do fluxo de caixa para os próximos X meses e a tua análise em cima disso. Então, assim, a tecnologia ela tá para auxiliar. Exato. Né? Ela tá para colocar pessoas para fazer um trabalho mais nobre, vamos colocar assim. Sim. O ser humano, ele não merece fazer esse trabalho de máquina, cara. O ser humano não merece. Deixa a máquina fazer. Deixa a máquina fazer conciliação boleto por boleto. Tá? Ninguém merece estar ali, tá? E tem quem faça isso muito mais fácil, muito mais barato para o empresário. Sim. Tá? Pessoas são caras. Pessoas são caras. Virou um negócio, um business importante para você ter um cara de análise mesmo de dados, né? O novo petróleo, né? Dados, né? Dados, né? Dados. Hoje a gente tem uma área aqui que calcula basicamente tudo que a gente faz, desde logística até a peça que mais dá problema, para a gente já ter um estoque em solo, para eu atender meu cliente com SLA baixíssimo que nem existe no mercado. Então, a tecnologia hoje ela traz a favor N coisas. É só você saber utilizar e às vezes perder um pouco do preconceito de é muito caro, pô, vou falar com a Oracle, vou falar com um grande player, pô, vou ter que implementar isso aqui. Gente, é outra realidade que a gente está vivendo. O Bruno acabou de dar um exemplo aqui que o AI faz metade, quase 100% do trabalho operacional
de uma análise de dados extremamente complexa de ser feita e trazendo uma previsibilidade para o seu negócio, para a sua academia. Então, a tecnologia, ela está a nosso favor. A gente precisa entender que a tecnologia está a nosso favor. E trazer isso para o dia a dia, né? De vocês, empresários. Então, assim, é o que a gente fala. A Buckler está aqui para trazer esse tipo de conteúdo para vocês, para que vocês abram a mente, para que o nosso mercado abra a mente para coisas mais refinadas, coisas mais... que a gente aumente cada vez mais o intelecto e o conhecimento. Conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento vocês têm na ponta, mais poder vocês vão ter de atuação, de análise, de um monte de coisa. Então, é importantíssimo a gente ter esse tipo de papo e trazer para o nosso mercado essa realidade que vocês vivem. Posso lançar um desafio aqui, porque eu falei muito de austeridade, tá, e a gente está falando agora de investimento, né? Eu também não fico confortável, não é nosso papel, não é nosso papel vender nada que não traga retorno, claro, para aquela pessoa. Nada. Toda venda nossa tem que ficar muito perceptível e muito fácil de se perceber o retorno. Uhum. Até porque num modelo, a gente fala de vários, da cadeia toda de valor, né? Que a gente chegou, sim, a falar aqui, de você ter previsibilidade, de você ter um back-office bem organizado no momento de uma aquisição ou de um investimento e tal. Vamos pensar mais simples. Você crescendo, você tem que contratar quantas pessoas? Quantas pessoas vai precisar contratar? Mais 5 pessoas, porque, cara, não está dando mais conta, certo? Eu não consigo, eu preciso de mais 3 pessoas ali para fazer uma conciliação bancária. Eu preciso de mais 5 pessoas para emitir boleto e ficar batendo o cara a crachá se o cara está pagando ou não, para fazer cobrança. Se o teu problema não for resolvido com esse budget dessas 3 pessoas com um sistema, repensa. Talvez o seu problema não seja tão grande ainda. Exato. Mas eu tô aqui para realmente fazer esse depara. Eu gosto de pensar simples, né? Sim. Tem essas análises de retorno de investimento, que são 50 linhas de Excel e cabe qualquer coisa ali. Excel aceita tudo, né? Aceita qualquer coisa. Eu sou a favor do, tipo, se você tiver que explicar com mais de 3 linhas o retorno de investimento daquele empresário, cara, repensa. O teu ROI não tá fácil. Exato. E nada como, né? A gente já passou por isso. Chegar com essa... Aprendi isso na marra, né? Uhum. Chegava na frente do empresário com aquela planilha maravilhosa. Cara, a primeira linha que ele fala, não acredito nisso. Morreu o teu negócio. Teu business case inteiro, que você passou uma semana fazendo, ele morreu. Esse eu acho que não dá para melhorar, não. Exato. Morreu toda a tua análise financeira. Exato. Então é muito fácil, né? Eu gosto muito de falar de substituição ou não necessidade de você aumentar teu time, né? Se você consegue não aumentar a tua folha de pagamento, não aumentar o teu time e ainda trazer todos esses benefícios com tecnologia, poxa, o pessoal investe. Tecnologia é para isso. Tecnologia é para isso. Para escalar o teu negócio. Para escalar o teu negócio. Né? Depender menos de gente, de pessoas. Fazer esse trabalho de forma automatizada. E de brinde você leva todo esse resto que a gente falou, que é intangível. É difícil a gente quantificar. E a gente agora, assim, está no momento em que a gente vai ter que gerir pessoas e vai ter que gerir máquina e vai ter que gerir tecnologia. Quem não está fazendo isso, cara, pelo amor de Deus. Então, essa provocação é muito importante, Bruno, porque, pô, eu tô crescendo minha rede. Cara, como que eu administro agora todas essas redes, cara? Pô, tô indo para 4, 5 academias. Como que eu administro tudo isso aqui na unha? Como que eu sei que tá dando mais rentabilidade? Pô, vou ter que crescer time. Pô, vai ser no chute? Exato. Quanto que vai custar esse teu time para crescer? Para fazer o quê? Cobrança? Para fazer... Te vê muito principalmente, nós temos algumas redes de academia que estão lá conosco e que muitas vezes a gestão de cada unidade ela acaba sendo descentralizada. Uhum. Muito por falta de tecnologia. Falta de tecnologia, né? A gente não tem como unificar a gestão de todas e você acaba multiplicando vezes X unidades aquela mesma função. Uhum. Né? Você tem, e muitas vezes você também acaba não ganhando nem escalabilidade que uma rede te traz, por quê? Cara, você faz compra picado por unidade. Exato. Você não tem nem a possibilidade ou o dado para falar, para chegar num distribuidor, para ter um volume e falar, cara, sabe quanto eu gasto de papel higiênico aqui? Por unidade é pouco. Vezes 5, poxa, ganhei poder de barganha. Vamos renegociar. Exato. Vamos renegociar.
Parece pouca coisa, né? Mas é muita coisa quando você pega dentro de um custo. Eu imagino o custo de uma academia rodando. Cara, os custos devem ser gigantescos, né? O custo de consumo. Outra coisa que eu escutei também de um empresário desse ramo é que ele não conseguia antes olhar e ver o quanto ele conseguia rentabilizar em determinada aula. Que ele cobrava para ele fazer um upsell e um cross-sell. Pensa o seguinte, a tua academia, no caso dele lá, era uma... Cara, gira quantas pessoas lá dentro? Cara, gira um mundo lá dentro. Gira um mundo lá dentro. Se eu conseguir fazer com que esse cara que está lá dentro gaste R$10 a mais, R$20 a mais, é muito dinheiro. Todo dia que ele vai lá. É muito dinheiro. Aquela pessoa está lá todo dia. Como é que eu vou conseguir fazer com que esse cara consuma aqui? Compre uma água. Compre uma água, faça uma aula diferenciada. Vai fazer um pilates, vai faça testar um pilates. Como eu sei se isso está dando certo ou não? Né? Como eu vou conseguir testar isso? Como eu sei se essa receita, nem toda receita é uma boa receita. Exato. Né? Como eu sei se essa receita é uma boa receita. Você precisa ter controle, cara. Você precisa ter meios para controlar isso. Exato. E acabou o tempo dele entender. Pô, a aula tá cheia. Legal, deu certo. Vamos lá, vamos continuar. Né? Às vezes, pô, a aula tá cheia, mas teu professor custa uma fortuna. Exato. E ele precisaria ter muito mais pessoas ali para aquela aula fosse lucrativa. Que a aula tá cheia, você poderia ter uma outra aula que ia te rentabilizar mais. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, até para valorizar esse profissional, né? Sim. Até para valorizar ainda mais esse profissional que traz essa novidade. Exato. Né? Dessa aula a mais. Esses caras estudam muito tempo, né? Esses caras também estão ali... São apaixonados. São apaixonados pelo que fazem. Cara, investem muito tempo e dinheiro para ser especialista naquilo. E muitas vezes a gente não consegue valorizar. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa não tem uma métrica. Ou às vezes aquela pessoa só está no horário errado. Né? Poxa, essa aula não funciona. Mas aquele professor para uma aula da tarde é o cara que coloca vai mais... aquela aula à tarde. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. E à noite, cara, o perfil do cliente é outro. Você não tem mais como saber isso por fim. Principalmente se você ganha escala. Exatamente. Né? Então, se você tem aquilo com certo controle... E não é que cada franquia vai dar o mesmo resultado pelo mesmo formato. Isso não quer dizer nada, né? Totalmente. Às vezes, numa área mais nobre, você vai precisar de um formato. Numa área mais... você vai precisar de outro formato. No São Paulo, um formato. No Rio é outro. No Rio, o cara tem a praia para correr. Pô, verdade. Né? Verdade. O cara tem uma praia para correr. Em São Paulo, você não tem uma praia, você vai para esteira. Mas será que o público no Rio de Janeiro... Você abrir uma academia, tô chutando, tá, gente? Não tem academia. Mas vai abrir uma academia na frente da praia. Será que vale a pena você botar 20 esteiras, 30 esteiras? Não, mas eu passando no Rio outro dia, vi um cara que deve ter tido uma sacada. Eu vi tanto stand-up na água. Alguém olhou para aquilo, teve uma baita de uma sacada. E aí, se você tem uma academia que oferece esse tipo de serviço? Um serviço de stand-up na frente. Cara, o cara tem stand-up, É um outro uma serviço. Aula de stand-up. O cara tem uma aula de stand-up. Exato. Cara, demais para ser explorado. Você usa a própria praia, que você não paga aluguel, para você dar uma aula diferente. Então, isso tudo passa por dados, cara. Análise de dados, análise de região, inteligência. Então, cara, a tecnologia não é mais... Nunca foi, mas agora menos ainda opcional, né? Ainda mais quando você traz uma maior profissionalização, que é o que está acontecendo hoje no mercado de fitness, tá? Até, né, não sei se felizmente ou infelizmente, quem não estiver preparado vai ser engolido por esse cara que está vindo com um capital enorme. Sim. Que tem já no DNA dele... E está começando, isso né? Aí. Está começando forte. Acho que vale muito, né? Acho que acho que vale muito fazer esse paralelismo, né? Sim. Com o mercado que foi o de startup. Foi. Eu comentei com o Gatadeu, né? Que veio aqui. Ele era Faria Limer, né? Ele veio do mercado de investimento. Legal. Eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, cara, o mercado de fintech ainda existem algumas. Mas basicamente consolidou. Quando a gente estava na Zendesk, era assim, era Pay para todo lado. Sim. Agora, né, consolidou nos grandes players ali e tal. Na minha opinião, não vai sumir, obviamente, não vai sumir o cara do bairro ou as redes menores. Não tem como, até pela demanda. Mas vai haver uma consolidação. Então, se você estiver preparado para essa consolidação, é muito melhor do que você não tá. Esse é o ponto.
esteja preparado caso ocorra consolidação. Então, você precisa de uma empresa com um arcabouço de tecnologia importante, uma empresa que vai sofrer um compliance, uma due diligence de um fundo, porque ninguém dá dinheiro mais a rodo igual era. Não. E todo mundo que deu está preso. Né? Então, assim, é complicado. Então, hoje o Business Academia ele precisa se reformular. Assim. Eu acho que elevar a barra, né? Por isso que a gente fala que a Buckler veio para elevar a barra e trazer outros tipos de conhecimento e outros tipos de contato e network para essas pessoas. Porque o meu objetivo aqui é que quando as pessoas verem esse nosso podcast, elas queiram entrar em contato com a Oracle, queiram entrar em contato com tecnologia, queiram conhecer mais, não só Oracle, outras tecnologias importantes, né, para esse mercado e gera-se um novo network. Participem de eventos de inovação, não só em eventos de fitness. Cara, vai participar de um evento de inovação. Pode entrar em contato direto com a Buckler, o que você encaminha para mim? Exato, exato. Pode encaminhar para meu amigo, meu amigo. Pode encaminhar aqui, eu acho que é teu objetivo também. Vamos lá, a gente consegue melhor uso do dinheiro dele, sobra mais dinheiro para comprar a máquina. Eu saio feliz, você também. Tá todo mundo feliz. Aí, ó, pronto. O dono da academia também fica feliz, porque sobra mais para ele, ficar todo mundo na cadeia, vai todo mundo ficar feliz. Todo mundo fica feliz. Bru. Você já imaginou, só pra gente pegar um paralelismo aqui, só mais um assunto aqui. Você já imaginou, alguns anos atrás, o modelo de negócio que é a Oxo hoje? Não. A Oxo é maravilhoso. Você concorda que ele... aula, né? Que nem você falou, cara, o cara do bairro... Cara, talvez o cara do mercadinho de bairro pensava igual. E veio um gigantesco lá e pegou cada esquina e transformou num mercadinho de bairro. Exato. Cara, o mercadinho de bairro que é do lado da minha casa... É um Oxo. É um Oxo. Não tem mais daquele mercadinho independente. Você já pensou nisso também, né? Você já pensou o quanto esses caras não ganham nessa escala? Exato. E daqui a pouco pode incomodar esse cara também que... Pode incomodar, com certeza. Né? Então, o mundo hoje em dia muda muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. E a gente tem que estar preparado, cara. Sem dúvida. É isso. Bru, te agradecer pelo papo. Agradeço, Primeiro, peraí, que tem o cara do brinde aqui, que eu preciso trazer o cara do presente. Não, brinde não, do presente. Eu ganho presente? Que isso, cara. Sério, ó, de brincadeira. Sem zoeira, tá? Pô, pra mim, tá aqui é um presente já, cara. Que isso. Poder estar aqui já é um enorme presente. Privilégio enorme falar com você. Cara, Obrigado, esse foi cara. o papo que eu mais fui fã, assim. Pô, obrigado, cara. Vai ser bem utilizado, cara. Sabe que eu gosto, isso né? Isso aí você gosta. Sabe que eu gosto. Posso tentar tirar aqui? Vou tirar aqui, ó. Isso aí é pra você estourar, comemorar. Pô, adoro essa cava, adoro. Aliás, estão mandando bem, hein? Então. Nada melhor que uma cava nacional. Putz, esses caras estão dando aula, né? Estão dando aula. Parceiro nosso aí. Pô, que legal, cara. Produtaço aço. Pra bater de frente com muito francês aí, com muito... Exato, com muito espanhol, italiano, que chegou aqui. Cara, esses caras aprenderam. Cara, estão fazendo um produtaço. Fanzaço. Muito bom. Então, obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, cara. E, cara, vamos elevar a barra desse mercado. Bora. Pra você que não se inscreveu ainda, se inscreva, dê like, ativa o sininho aqui e espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, porque isso é conteúdo de qualidade, as pessoas precisam escutar isso. Beleza? A gente se vê na próxima. Valeu. Valeu. Valeu, meu. Conversa boa, cara. Tá em casa, né? Tá em casa, meu irmão. Valeu.